É entendimento comum, irmãos, que toda jornada um dia chega até o final. Até mesmo uma pregação expositiva. A não ser que o pregador se aposente ou seja promovido à glória, quem prega em lectio continua, ou seja, em livros inteiros da palavra de Deus, vai começar no capítulo 1 e vai terminar no último capítulo, eventualmente. E chegou para nós, amados, depois de um ano, praticamente, a 43ª mensagem no Evangelho de Marcos. O servo de Deus traz salvação, resgatando o perdido ao oferecer a si mesmo em seu lugar. E como está assinalado bem ali, é o final. Não dá mais para pregar porque o texto acaba, então não tem mais como ter a 44ª mensagem, né? Mas hoje, amados, nós vamos examinar o texto final, do versículo 9 até o versículo 20, do capítulo 16 de Marcos. Marcos 16, de 9 até 20, para onde eu peço que você abra a sua Bíblia, nesse instante. Na mensagem anterior, na semana retrasada, uma vez semana passada, nós recebemos o pastor Fábio Luciano, o qual trouxe uma mensagem num texto paralelo, aquele que nós temos examinado, que foi muito abençoador, que podemos ver um complemento àquilo que nós estávamos vendo. Na semana retrasada, na 42ª parte, nós vimos uma narrativa que termina de forma abrupta. E hoje nós vamos entender, irmãos, eu sei que alguns já sabem por quê, porque dessa falta de conexão entre o versículo 8 e o versículo 9 e o final do Evangelho de Marcos. Mas antes de qualquer explicação, vamos ler o texto juntos que temos à nossa frente. Abriu? Acessou? Ok. Juntos diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Isso. Nossa caminhada, então, irmãos, no Evangelho de Marcos está chegando até o fim. Na verdade, digamos que ela chega até o fim 2 vezes. Na semana retrasada, ao chegarmos ao verso 8, chegamos até onde se tem a maior convicção de ser o real final deste Evangelho. Do verso 9 até o versículo 20, nosso texto de hoje, nós temos aquele que é chamado do final longo de Marcos. Final este que não é encontrado em manuscritos mais antigos. E ninguém aqui está tentando, irmãos, fingir que isso não é uma realidade, nem esconder informações. De fato, se você olhar na sua Bíblia, pelo menos se ela for de papel, porque acho que as digitais não trazem, você tem no rodapé desse texto um esclarecimento. Por exemplo, na NVI, nós temos uma anotação no rodapé que diz: alguns manuscritos antigos não trazem os versículos 9 a 20. Outros manuscritos apresentam finais diferentes. A versão de João Ferreira de Almeida revisada traz
nos melhores manuscritos antigos não consta o trecho de 9 a 20. A versão Almeida do século 21 diz, os versículos 9 a 20 não constam em alguns manuscritos antigos. Até mesmo a Bíblia de Jerusalém, uma boa Bíblia católica de estudo, diz, muitos manuscritos omitem o final atual. E então, devemos seguir em frente, ler, estudar e ouvir uma mensagem em Marcos 16, 9 a 20? E a resposta categórica é sim. Em primeiro lugar, irmãos, porque, interpretado corretamente, esse trecho não possui nenhum ensino que contradiga o resto das Escrituras. Ninguém vai encontrar aqui alguma coisa que diga isso aí não está de acordo com a palavra de Deus. E em segundo lugar, porque os pais da igreja e os concílios não encontraram em nenhum lugar alguma evidência forte o suficiente para desconsiderar ou remover esse trecho como algo canônico e algo que deve ser respeitado. Diante disso, vamos seguir por esse trecho e ver o que ele nos ensina hoje e ver o seu principal foco. E esse foco está na nossa grande ideia de hoje. O desfecho do Evangelho se concentra na proclamação deste Evangelho. Esse texto que nós lemos hoje, irmãos, tem sido usado por propósitos 1000, senão aquele que ele realmente deve ser entendido, que é reforçar a necessidade de proclamar o Evangelho que acabou de ter o seu desfecho na ressurreição de Jesus. Como nós vimos na semana retrasada, não apenas a crucificação, mas a ressurreição é o todo da mensagem do Evangelho que nós pregamos. Pregar um Cristo morto na cruz não é suficiente. É importante ressaltar que ele morreu e ao terceiro dia ele venceu aquela que é o maior inimigo do ser humano, a morte. E assim, meus irmãos, o Evangelho, o desfecho dele na ressurreição, é aquilo que deve se concentrar a nossa tarefa de proclamação. E aí o nosso texto hoje, irmãos, o qual nós vamos dividir em 4 partes, começa no versículo 9, com o trecho polêmico, digamos assim, aos olhos de alguns. Como é que ele começa? Ele começa voltando a falar sobre Maria Madalena, dizendo que quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, um domingo como hoje, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Ou seja, ele está trazendo uma informação que completa o que aconteceu do 8 para trás, uma vez que Maria Madalena e as outras mulheres haviam ouvido o anjo e haviam recebido a ordem de avisar os demais discípulos de que Jesus os esperava na Galileia. Então, meus irmãos, no verso 7, nós vimos isso. Um dos anjos que anunciava às mulheres que Jesus não estava mais no sepulcro, antes havia ressuscitado, ordena a essas mulheres que contem aos discípulos e digam que Jesus irá encontrá-los lá na Galileia, como havia prometido quando ainda estava vivo antes da morte, porque agora ele está vivo de novo. A notícia das mulheres, elas levam essa notícia, encontram homens céticos, frustrados, confusos, temerosos e que não acreditam nelas. Mas eles vão até o sepulcro, isso não está no texto de Marcos, está nos demais evangelhos, veem com seus próprios olhos, no caso quem vai é Pedro e João, e realmente ele não estava lá. E eles retornam. E curiosamente Maria Madalena permanece, vai uma segunda vez e permanece à entrada do sepulcro. E os textos dos evangelhos dizem que ela fica ali chorando. E o texto deixa claro, meus irmãos, que a mensagem teve Maria Madalena como portadora de uma notícia extra. Primeiro ela diz, vimos uns anjos que disseram que ele está vivo, que ele ressuscitou, mas agora Maria Madalena vai ter uma experiência mais importante, mais impactante. Aliás, inimaginável. Ela havia estado ao pé da cruz. Ela havia visto o rosto e o corpo de Jesus totalmente quebrado. Ela havia presenciado o último suspiro de Jesus. E as últimas palavras, está consumado. Ela viu o corpo ser descido e colocado, envolto em um lençol de linho comprado por José de Arimateia. Ela havia presenciado a pedra sendo colocado no sepulcro. Ela havia visto isso tudo. E o que ela vê agora? Ela tem um encontro com o Senhor ressurreto. Ela vê a Jesus,
conforme outro evangelho vai identificar. Ela, inclusive, o confunde com um jardineiro, porque o lugar onde o sepulcro estava também havia um jardim. Aí Jesus pergunta à mulher: por que choras? Ela diz: porque levaram o meu Senhor. Se você sabe onde o colocaram, me diga. E aí Jesus fala o nome de Maria. E ela diz: Raboni, mestre. E Jesus se revela a Maria ali naquele jardim. O encontro dela, meus irmãos, com Jesus você encontra totalmente em João capítulo 20. Porém, o mais impressionante é que apenas ao retornar desse encontro, ela novamente encontra os discípulos. Agora nós vemos o texto de Marcos, lamentando e chorando. Viram, talvez Pedro e João contaram, um sepulcro vazio e não acreditaram nela, que ela havia visto realmente o Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, nessa noite, o texto nos ensina que o cumprimento da ordem de anunciar a ressurreição contrasta com a incredulidade inicial dos discípulos. O cumprimento da ordem de anunciar a ressurreição contrasta com a incredulidade inicial dos discípulos. Aqui nós vemos os homens encarregados de anunciar que Jesus vive. Nós vemos as mulheres encarregadas e há um tremendo embate de pessoas que creem com pessoas que não acreditam. Pessoas que andaram com ele durante 3 anos e ainda assim ao ouvirem o relato das mulheres de que ele ressuscitou, de ouvirem o relato de Maria Madalena que havia visto o Senhor, não acreditam. Contudo, a incredulidade da maioria dos discípulos é comprovada mais uma vez. Além de ter aparecido a Maria Madalena nos versículos 12 e 13, Jesus aparece no caminho de cerca de 11 quilômetros até Emaús. Ele aparece a 2 dos seus discípulos também. Em outro encontro, esse outro encontro está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. E sabemos que o nome de um deles é Cleopas, o que nos mostra provavelmente que não está aqui dentre desses dois nenhum dos 12, agora 11 dos discípulos. São discípulos de outros muitos que seguiam a Jesus, mas não é do colégio apostólico, não é daquele círculo mais próximo de Jesus. O fato é que Cleopas e o seu companheiro anônimo procuram os 11, eles sabem onde eles estão escondidos dos judeus, e eles não acreditam neles também. Túmulo vazio, relato das mulheres que viram os anjos, na verdade. Maria Madalena vê a Jesus, Cleopas e o outro homem, outro discípulo, vem a Jesus, e o texto diz, versículo 12, versículo 13, que ainda assim eles não acreditam. Irmão, essa incredulidade é o foco desse contexto. Eles que receberam muito mais, que conviveram muito mais, que foram avisados, inclusive, especificamente sobre a morte e ressurreição de Jesus, várias e várias vezes, esses homens retribuem com incredulidade. Nós sabemos, irmãos, nos outros evangelhos, que é neste cenário de incredulidade que Jesus finalmente vai aparecer no meio dos discípulos. Aparentemente, sem que Jesus fizesse isso, eles nunca teriam saído daquele quarto onde eles estavam trancados, escondidos dos judeus, e nunca teriam ido para a Galileia, para onde Jesus disse que encontraria com eles. Parece, meus irmãos, que durante o final dos evangelhos e até mesmo em Atos, muitas vezes Deus tem que intervir para impulsionar o seu povo à obediência. E aí eu quero falar de algumas aplicações importantes para nós nesse primeiro ponto. Somos chamados a proclamar as boas novas sobre Jesus, mesmo em meio à mais profunda incredulidade do mundo onde nós vivemos. Hoje de manhã nós lembrávamos, irmãos, o que nos ensina Romanos capítulo 3. Não há um justo nem um sequer, todos a uma se perderam, não há ninguém que busque a Deus. Paulo está lembrando ou citando os textos do Antigo Testamento. Ou seja, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento concorda que não tem uma pessoa boazinha lá fora que está ansiosa por encontrar Deus e o Evangelho a qual você vai e você prega. E é interessante, meus irmãos, que se você vive o Evangelho tempo suficiente, se você é convertido a tempo suficiente, você vai descobrir que há muitas pessoas que eram inimigos jurados do cristianismo e do Evangelho. Um dia, Deus dá um basta.
leva essa pessoa a ouvir a pregação do Evangelho, essa pessoa se rende aos pés do Senhor. Por outro lado, há pessoas que vão inclusive frequentar essa igreja durante anos, décadas, e nunca vão se render de verdade aos pés do Salvador. Ser amigo da mensagem do Evangelho não significa que essa pessoa está próxima de conhecer o Senhor. Da mesma forma, meu irmão, ser uma pessoa dura, blasfema, mundana, promíscua, incrédula, não pode ser para mim e para você uma barreira para que possamos pregar o Evangelho. Nunca vá naquela ilusão de fulano só falta ser crente. Falta tudo. E também, meu irmão, não se intimide diante daquela pessoa que diz, não, fulano é duro demais. Tal e qual éramos, muitos de nós, duros demais. Mas aí o Evangelho chega, meus irmãos, e quebra completamente aquela resistência. Somos convocados a defender as verdades bíblicas, mesmo em meio a ideologias e pensamentos contrários, pensamentos incrédulos e até mesmo, irmãos, de zombaria. A questão é a obediência como convicção de que realmente cremos nesta verdade. Nosso Senhor vive e tenho absoluta certeza disso, por isso eu obedeço. Em outras palavras, meus irmãos, a obediência ao mandato do Senhor não é movido pela recepção das pessoas, mas pela convicção da nossa fé. Eu vou repetir, caso você não tenha entendido. Nós pregamos, irmãos, não porque as pessoas são receptivas. Nós pregamos não porque as pessoas estão abertas. Nós pregamos porque não temos opção de tamanha convicção esmagadora da verdade do Evangelho. Essa verdade nos move, nos constrange a ver uma vida ao nosso lado no trabalho, na escola, na universidade, na família, vivendo longe desta verdade, longe da salvação. E eu tenho, como diz Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, eu tenho este tesouro em vasos de barro. E como que eu vou escondê-lo? O vaso é de barro, mas o tesouro do Evangelho está lá dentro. Então eu preciso proclamar, mesmo que para tanto seja necessário quebrar o vaso. Mesmo que para tanto seja necessário sacrificar o vaso, o tesouro não pode ficar escondido lá dentro. E aí o texto continua, meus irmãos, no versículo 14, apenas no versículo 14, Marcos nos traz uma informação sobre qual era a opinião de Jesus sobre a incredulidade e a covardia e o medo dos seus 11 apóstolos. E a segunda verdade, meus irmãos, que o texto nos traz hoje é a seguinte: a incredulidade é inaceitável para aqueles que recebem a ordem de anunciar. A incredulidade é inaceitável para aqueles que recebem a ordem de anunciar. E como eu disse, este único verso traz a reação de Jesus. E o texto diz que Jesus mais tarde apareceu aos 11 enquanto eles comiam. O texto de outros evangelhos vai dizer que Jesus se pôs no meio deles, estando as portas e janelas fechadas. As leis da física não seguram mais o nosso Senhor. Já não segurava antes, ele andava sobre as águas, e agora ele passa através de uma parede sólida e se coloca no meio dos seus discípulos. E aí Jesus, meus irmãos, qual é a reação dele? Diz o texto, versículo 14, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Meus irmãos, é importante que você entenda como isso aqui é extremamente sério. Se você está fazendo a sua leitura anual, você já passou do Pentateuco, você já passou do livro dos Juízes, você já passou do primeiro reinado, do segundo reinado, você já está chegando em Salomão. Ou seja, você já presenciou o que esse povo fez com o Senhor no deserto. Você já presenciou o que esse povo fez durante os dias dos juízes. Vez após vez, dando as costas ao Senhor Deus e indo para adorar ídolos. De madeira, de pedra. Ignorando toda a história de Israel. O mais impressionante, meus irmãos, é que os povos ao redor de Israel conheciam também
a narrativa do que havia acontecido no Egito. Cerca de 400 anos antes, 450 anos antes. E eram mais impactados sobre aqueles milagres, aquelas maravilhas, do que o próprio povo de Israel, que abandonava o seu Deus e adorava a outros. Irmãos, isso era tão absurdo que o profeta diz: vede entre as nações, vejam se vocês vão encontrar algum povo que tenha abandonado o seu Deus para adorar deuses estrangeiros. Porém, o meu povo tem me abandonado e tem servido a falsos deuses, que são cisternas rotas, cisternas que não seguram água, que são nuvens sem chuva. Jeremias diz, meus irmãos, que o povo de Israel faz com o Deus verdadeiro aquilo que os povos estrangeiros não fizeram com os deuses falsos. Os filisteus eram fiéis a Dagom, o seu Deus. Os amonitas eram fiéis a Baal, o seu Deus. E o povo, incrédulo e duro de coração, negava e se afastava do Deus verdadeiro. Pastor, o que isso tem a ver com o nosso texto? Meus irmãos, incredulidade e dureza de coração não é, entre aspas, privilégio do povo do Antigo Testamento. Esta é a realidade, é a ameaça do meio do seu coração. Perceba, amados, que o que nós estamos falando aqui, em suma, é que existe um mal no meu coração que me impede de ir para a Galiléia e esperar o meu Senhor, assim como Ele me ordenou. E em lugar disso, o que eu faço? Eu me tranco no quarto com medo dos judeus. Mas quando uma mulher ou mulheres loucas vêm falar para mim que o sepulcro está vazio, eu corro até lá, ele está vazio, mas eu volto para me esconder. E quando homens vêm do caminho de Emaús e me narram a mesmíssima coisa, eu não acredito. E eu continuo sem ir para a Galiléia, como o meu Senhor me ordenou. E Jesus tem que se apresentar no meio deles e dar-lhes um chute para ver se eles desempacam e vão fazer aquilo que eles têm que fazer. Eu pergunto, meus irmãos, estamos na Galiléia ou estamos dentro de um quarto a 4 chaves fechados? Temos obedecido e crido que tal mensagem do Evangelho é poderosa demais para ficar escondida dentro de mim. Eu tenho crido, meus irmãos, que as promessas de Deus são poderosas demais para que eu desacredite delas. E assim, quando chega uma má notícia, uma notícia inesperada, eu digo: o Senhor está nesse negócio também. Eu me lembrei agora, meus irmãos, quando Davi fugia de Jerusalém por causa do seu filho Absalão. E um homem lá do alto amaldiçoava o rei, jogava pedras. E aí os filhos de Zeruia, os guardiões de Davi, já queriam ir lá e acabar com a raça daquele camarada. Simei e Abisai. E aí Davi, meus irmãos, dependendo de Deus, diz: de jeito nenhum. Ele está me amaldiçoando porque Deus mandou me amaldiçoar. Quando eu li esse texto, meus irmãos, eu parei e fiquei pensando bastante tempo sobre aquilo. Que noção, que compreensão, que discernimento, que entendimento que Davi tem da sua vida. Ao ponto de saber quem me conduz é Deus. Eu não preciso ficar atrás daqueles que se levantam contra mim. Porque Deus está nisso aí também. Eu não preciso ficar desesperado diante de um diagnóstico. Eu não preciso ficar apavorado diante de uma má notícia. Eu não preciso me intimidar diante da incredulidade daquele a quem eu evangelizo. Porque quem me conduz é aquele que me mandou para Galiléia. E eu não tenho razão alguma para ficar preso dentro de um quarto de portas e janelas fechadas. Você já se perguntou, meu irmão, se a sua desobediência às ordens do Mestre estão ligadas à falta de fé de que Ele é quem Ele realmente diz ser e de que Ele faz aquilo que Ele diz que fará? É uma boa pergunta. Já confrontou qual é a relação entre desobediência e incredulidade? Porque pelo pensamento de Jesus, aquele que crê, obedece. Vai para a Galiléia e crê na palavra daqueles que estão dizendo: Ele vive,
Eu o vi. Em terceiro lugar, nessa noite, meus irmãos, os versículos 15 a 18, nos mostra que, apesar da incredulidade, a ordem de proclamação vem acompanhada de capacitação. Apesar da incredulidade desses homens, o que levaria provavelmente a mim e a você dizer, não, escolhi errado, deixa eu tentar com outros. Não Jesus. Ele dá uma ordem de proclamação que vem acompanhada de capacitação. O versículo 15 nos mostra que, incrivelmente, a atitude incrédula dos discípulos não é suficiente para fazer Jesus desistir deles. Sim, ele os repreende, mas logo em seguida ele traz o mandato, a ordem, que iria definir, amados, a vida desses homens e a vida de milhões de outros, desde o século I até mesmo esta noite, a mim e a você. Qual é a ordem? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Repreendeu por causa da incredulidade, mas agora vamos partir para aquilo que importa. Este é o foco da sessão do versículo 9 até o versículo 20. A ressurreição e, obviamente, a crucificação precisam ser anunciadas. E nem a incredulidade de vocês 11 vai impedir que isso aconteça. Eu vou dar um jeito. Eu vou lhes capacitar para que vocês possam seguir adiante e ir por todo mundo e pregar o evangelho. Meus amados, esta semana eu fiz um pequeno texto com o objetivo de confrontar as desculpas ministeriais que as pessoas criam ou as posturas espirituais que as pessoas criam para não se engajar no duplo discipulado, que é um mandato para todo cristão. Qual é o duplo discipulado? Pregar e ensinar. Se não está completo, aqui está em Mateus capítulo 28. Vão por todo mundo e ensine ou discipule. E as pessoas dizem, não, mas eu canto no coral. Não, mas eu tenho um grupo de teatro. Não, mas eu tenho uma banda que eu toco aí na night evangélica. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou o fera da teologia. Eu fico nas redes sociais debatendo os temas que estão em voga e combatendo as heresias. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho visões, eu faço, aconteço, profetizo, sou o santão das galáxias. Eu sou o cara. Mas não evangeliza e não ensina ninguém. Você não é o cara. Você é um mentiroso que se esconde atrás de uma performance para não fazer aquilo que você foi ordenado a fazer. E, meus amados, o mundo evangélico, não vou nem falar do lado de fora, né? Mas o mundo evangélico está cheio disso. É a igreja que se orgulha porque tem um coral de 500 vozes. É a igreja que se orgulha porque construiu aquele templo enorme. Ou porque tem este ministério desse tamanho, ou isso, ou aquilo. Veja bem, meus amados, muitas dessas coisas são extremamente importantes. Não dá para a gente se unir no meio da rua. Até daria, mas isso é meio quente, meio desconfortável. Meu ponto aqui, meus amados, é que nós não podemos confundir ações necessárias e utilitárias dentro do reino com obediência ao mandato de Deus. Como diria um grande sábio, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Vocês conhecem esse sábio também, já vi. Aí eu canto no louvor. Parabéns. Faz mais que sua obrigação. Se Deus lhe deu um talento, use para Deus. Eu sou tesoureiro, sou secretário, sei lá o que eu sou. Percebam, meus amados, ou eu cumpro a ordem, ou eu estou em franca desobediência e, obviamente, incredulidade. Ou eu tenho um sério problema com o dicionário, eu não entendo o que é mandato, ordem, comando. E é isso que Jesus traz no versículo 15. E aí, falando sobre a capacitação para essa ordem, nós chegamos ao versículo 16. E dele começa aí uma confusão de interpretações, tanto no 16 como no 17 e no 18. O verso 16 contém uma cláusula e uma contracláusula. Algo que já foi, inclusive, como eu disse, muito mal interpretado. Sabemos que, pelo todo a palavra de Deus, irmãos, que a salvação é somente pela graça, somente através da fé. Eu espero que essa altura do campeonato, depois de tanto tempo na comunidade Batista Videira, você não tenha a mínima dúvida e dificuldade com isso.
Graça é graça. Não há mérito, não há obra. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos deixa facilmente confortáveis em entender isso. Não há mérito algum. O ladrão na cruz, inclusive, aquele que pede misericórdia, não o outro que é blasfemo, é um exemplo de alguém que nunca fez absolutamente nada a não ser crer em Jesus. Dentre as coisas que este ladrão nunca fez é ser batizado. Ou seja, quando o versículo 16 diz, meus irmãos, quem crer e for batizado será salvo, ele não está se referindo ao batismo como uma necessidade para a salvação. Essa cláusula é a cláusula da fé, aquele que crer, a qual é confirmada pelas atitudes externas e for batizado. É uma cláusula que se pega ao que Tiago vai falar muito tempo depois, a fé sem as obras é morta. Isso é relevante, irmãos, especialmente no contexto do primeiro século. Porque eu não sei se eu já contei para vocês, mas o batismo não foi inventado por Jesus, na verdade, por João Batista. Outras religiões também batizavam. Ou seja, irmãos, Jesus, através de João Batista, é claro, usou um símbolo que os judeus faziam, que povos pagãos faziam, como um ritual, dizendo, eu agora me identifico com este Deus e com esta fé. Ok? Então nós temos lá um homem da Grécia. Ele ouviu falar da fé dos judeus, ele se torna um prosélito, e além de se circuncidar, tinha algo menos doloroso que ele podia fazer, que era se deixar batizar. Era um costume que não era apenas do cristianismo, ele apenas pegou um costume que todos conheciam e adotaram também. Sabe por que isso é importante, meus irmãos? Porque quando alguém era batizado, as pessoas perguntavam, peraí, por que você está sendo batizado? Eu lhe vi na sinagoga. Eu sei por A mais B que você é judeu. Você foi batizado por quê? Se você nasceu no judaísmo. E a pessoa dizia, porque eu descobri. Eu encontrei o Messias. E eu agora sou seguidor do Messias. E aí, meus irmãos, toda a perseguição dos judeus caía sobre essa pessoa. Mais adiante, toda a perseguição do Império Romano caía sobre esta pessoa. O batismo era uma declaração pública de colocar-se a vida sobre risco, porque se identificava com a fé cristã. Portanto, não há em absoluto no versículo 16 o entendimento de alguma coisa como o batismo salva, como nós sabemos absolutamente que ele não faz. Na verdade, sabemos que não é uma condição o batismo devido à contracláusula, o resto do versículo. Quem não crer será condenado. De novo, ao Calvário, nós temos o ladrão que diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu. E Jesus respondeu a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Do outro lado, o outro ladrão dizia, tu não és o Messias, tu não és tudo isso? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E inclusive foi repreendido pelo ladrão arrependido. Quem não crer será condenado. Isso é uma boa oportunidade para dizer para você, Deus não está impressionado com a sua religiosidade. Deus não está impressionado com a sua bondade. Porque absolutamente, meu querido, tudo que nós fazemos é manchado pelo nosso pecado. Deus só se impressiona com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. E você, assim como qualquer outra pessoa, e este que vos fala, precisa se render a Deus em arrependimento e fé, crendo que o sacrifício da cruz não foi apenas um evento qualquer, mas foi o evento em que Deus, na pessoa dos seus filhos, morre pelos pecadores para garantir a eles a vida eterna. E você precisa crer, fé, nisso. E aceitar que você não pode fazer absolutamente nada, graça. E assim você é salvo. O batismo, como inclusive nós teremos amanhã em nossa igreja, é apenas uma comprovação daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. E aí nós chegamos, irmãos, até os versículos 17 e 18. Esses versos são infelizmente usados muitas vezes com foco e interpretação completamente errados. Em lugar de uma ajuda à nossa incredulidade, a fim de gerar coragem na proclamação, se tornou especialmente nos últimos 100 anos uma busca obsessiva pelo espetacular, pelo extraordinário, pelo sobrenatural.
As pessoas leem o texto dizendo assim, eu quero experimentar isso. Em lugar de olhar para o texto e dizer, eu quero ter a capacitação, que se necessário, Deus pode fazer isso. Mas eu quero proclamar o Evangelho. Estes versículos, irmãos, listam 5 tipos de sinais. No grego, semeia. Que poderiam acompanhar aqueles que crescem. Sinais são eventos sobrenaturais que confirmam e atestam a origem divina da mensagem apostólica, conforme inclusive nós vamos conferir lá no versículo 20, no final da nossa mensagem. Os sinais autenticavam a fé proclamada pelos primeiros crentes, não a fé pessoal de qualquer um, ou seja, o sinal não é uma prova de que ele era uma pessoa de fé. O sinal é uma prova da proclamação como verdadeira. Não uma sensação, não experiência fantástica, mas uma autenticação de que eles estavam pregando algo que vinha realmente de Deus. Ou seja, meus irmãos, os sinais eram sinais para os incrédulos, para aqueles que ouviam a proclamação do Evangelho, não entretenimento para quem estava dentro da igreja. Chegou a hora do milagre, chegou o show da fé, vamos agora. E aí muitas coisas são fabricadas e falsificadas, porque as pessoas olham para esse texto e buscam experimentar ou ter a experiência, em lugar de entender o que o Senhor está falando aqui. O foco era a proclamação. À luz, então, irmãos, das evidências históricas, é razoável concluir que esses sinais autenticadores eram uma norma apenas para a era apostólica. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, nós encontramos Paulo dizendo, as marcas de um apóstolo, quais são? Sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Em outras palavras, meus irmãos, preste bem atenção, um apóstolo nos seus dias tinha, por autorização e autoridade de Deus, condição de chegar e dizer, demônio, sai dele. Ele tinha autoridade dada por Deus, como o Senhor tinha dado quando ainda estava com eles em vida, de dizer para um coxo na porta direita, levanta-te e anda. Atos capítulo 3. Existe, meus irmãos, uma diferença entre a autoridade apostólica e a obra de Deus através do resto da sua igreja. Pastor, eu estou entendendo, o senhor não crê em milagres. Não, você entendeu nada. Não é isso não. Há uma diferença, meus irmãos, entre norma autoritativa e a autorização soberana de Deus, quando é da sua vontade. Vou explicar. Pedro e João, à porta direita, olham para aquele coxo pedindo alguma coisa e dizem aquela frase que você bem conhece. Não temos prata nem ouro, mas o que temos isso te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Eles tinham autoridade dada pelo Senhor para fazer isso, para que autenticasse a sua proclamação. E a partir daí, mais milhares de pessoas são convertidas. Eu e você, meus irmãos, oramos pelos enfermos, sim. Nós oramos pelos cativos e ordenamos aos demônios em nome de Jesus. Mas nós não temos nem de perto a mesma posição que os apóstolos tinham naqueles dias. Você já parou para pensar que, inclusive, aqueles que advogam para si aquilo que está em Marcos capítulo 16, esquece que Jesus está dentro de um quarto fechado apenas com os 11? Não tem nenhum discípulo de fora. Ele está com aqueles que eram apóstolos, não apenas discípulos. E essa autoridade apostólica, ela se encerra com João. Agora eu quero destacar aqui, meus irmãos, que às vezes nós somos muito tímidos. Alguém está enfermo em nossa família, a gente liga para a irmã Jeane, vai para o posto de saúde, já vai na caixa. Você já experimentou, meu irmão, antes de fazer qualquer coisa, você orar? Antes de falar com qualquer outro recurso, você falar com o médico dos médicos? Você recorrer àquele que fez cada molécula do corpo, inclusive do vírus ou da bactéria ou da virose? Ele que fez. E aí eu reconheço, irmãos, às vezes nós somos tímidos demais. Vivemos em extremos, em que alguns querem, como eu disse, o espetáculo. Fizeram agora, ao mesmo tempo da nossa conferência, uma concentração, aonde venha ouvir o Evangelho, não saiu em lugar algum, nem outdoor, nem carro de som, nem lugar, nem internet.
venha ouvir o Evangelho, venha ouvir de Jesus, em lugar nenhum. Mas venha receber o seu milagre, venha receber a sua cura, venha receber a sua vitória. Estava em todas as mídias. Porque isso o ego do homem quer, mas o Evangelho eles não querem, não. No cumprimento da sua comissão, os crentes, nós, seríamos capacitados a fazer coisas milagrosas em nome de Jesus. Eles expulsariam demônios, demonstrando assim a vitória de Jesus sobre o reino de Satanás. Os apóstolos e os 70 já haviam expulsado demônios, e essa habilidade continuou na era apostólica. Eles falariam também, diz o texto, em línguas novas, o que pela lógica do que aconteceu em Atos 2 é uma referência, irmãos, a línguas existentes, estrangeiras, inteligíveis, mas não conhecidas por aqueles que falariam. Vou explicar. Nunca falei, nunca consegui, estou aqui falando em alemão fluente, dom de língua. Nunca conheci, nunca aprendi, estou pregando em Urdu, língua do Paquistão. Nunca estudei, nunca aprendi, e por obra sobrenatural do Espírito, eu estou falando em indonésio, ou assim por diante. Muito diferente, né, irmãos, daquilo que a gente vê hoje nas supostas demonstrações de poder e de autoridade. A diferença, meus irmãos, é que nesse tempo os apóstolos faziam isso como forma de proclamar o Evangelho e constranger o coração dos descrentes, conforme nós vemos em Coríntios capítulo 14. E hoje, Deus ainda faz isso? Nós temos, irmãos, diversos relatos na história da igreja, em que missionários chegaram no campo missionário, sem conhecer uma sílaba da língua nativa, e usando um tradutor. Em algum momento da sua pregação, o tradutor simplesmente se calou, porque o pregador começou a pregar na língua nativa. Olha que interessante. Aquilo ocorreu, ainda assim ele estudou a língua nativa para poder traduzir a Bíblia para aquele idioma, e aí ele aprendeu a língua e depois não foi mais visitado por Deus dessa maneira. O que eu quero dizer aqui, irmãos? A diferença entre a autoridade apostólica e a vontade soberana de Deus, que faz o que Ele quer, quando Ele quer, quando Ele quer. Não quando alguém marca quarta-feira dos milagres, mas quando Ele quer. Ele cura e deixa morrer. Ele dá o dom de línguas e lhe move a você mesmo se capacitar para ser usado no campo. Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer. No original, meus irmãos, as duas primeiras cláusulas que nós lemos em Marcos 18, 16, 18, podem ser entendidas como cláusulas condicionais, com a terceira cláusula como conclusão. Vou explicar. Seria como se alguém pudesse dizer assim: e se eles forem obrigados a pegarem cobras com as mãos, e se eles forem obrigados a beber veneno mortal, de modo algum irá prejudicá-los. Ou seja, meus irmãos, o texto de Jesus aqui não é dizendo assim: está autorizado, sai por aí pegando cobra, pegando veneno, sai bebendo que está tudo bem. Inclusive, essa promessa de imunidade pela proteção divina, nós não vemos acontecendo em diversas ocasiões. No livro de Atos, por exemplo, em que muitos se baseiam para fazer doutrina, que é um equívoco, nós vemos que Paulo, uma única vez, sem ser de forma proposital, depois do naufrágio, está se aquecendo à beira do fogo, e fugindo da fogueira vem uma víbora. Lembra desse texto? E essa víbora pica o apóstolo Paulo, morde o apóstolo Paulo. E aí ele vai, sacode a víbora no fogo, e aí os habitantes daquela ilha, não é Creta, qual é a ilha, irmãos? Alguém me lembra? Fugiu agora, não importa. Os habitantes daquela ilha ficam, esperando ele cair duro. Conhecedores da fauna sabiam que ela era venenosa, perigosa, e esse aí já morreu. Aí Paulo senta à beira do fogo, nada acontece, e ali aparece uma oportunidade de pregar o evangelho. Irmãos, é a única ocorrência. Porém, o que o texto nos faz, Malta, lembrei o nome da ilha, desculpe. Mas o que o texto nos faz ver, meus irmãos, é que apesar do que aconteceu apenas em Malta, se necessário fosse, a capacitação do Senhor e a proteção estariam sobre eles. Para quê?
como um sinal de autenticação daquilo que eles estavam pregando, inclusive de impor as mãos e de curar os enfermos. Pastor, então o senhor está dizendo que eu posso fazer isso? Pode, meu irmão. Apenas não advogue para você mesmo a mesma autoridade que um apóstolo tinha. Não saia dizendo que todo crente vai impor as mãos e Deus tem que curar ou vai curar. E não caia no erro, na falácia de dizer que se Deus não curou é porque fulano não teve fé. Muitas vezes Deus não cura, meus irmãos, porque Ele não quer curar mesmo. E Ele está trabalhando na vida daquela pessoa através daquela enfermidade. Está ensinando alguma coisa à vida daquela pessoa através daquela provação, no caso, na enfermidade. Só para encerrar, o apóstolo Paulo, detentor inclusive desta capacidade, por algum motivo, viu a sua capacidade não conseguindo curar o seu filho na fé. Lembra do que ele fala a Timóteo? Ele vira para Timóteo e diz: Timóteo, não bebas apenas água. Beba água misturada com um pouco de vinho, por causa das tuas constantes enfermidades. Água misturada com vinho era um remédio caseiro, digamos assim, para quem tinha problemas de estômago no primeiro século. Não tinha os remédios que nós temos hoje, o avanço da medicina. Então eles misturavam um pouco de vinho com água para aliviar as dores ou um problema no estômago. Ora bolas, por que Paulo simplesmente não impôs as mãos sobre Timóteo? Ou mesmo de onde ele estava, já orou e decretou: Timóteo, ser curado. Nós estamos falando, irmãos, do apóstolo Paulo, que mostra, meus amados, que até quem tinha autoridade apostólica estava ainda assim debaixo da soberana vontade do nosso Deus. Bem, esqueça por alguns instantes todas as coisas fantásticas. Por um instante, não caia no mesmo erro das pessoas que olham para esse final de Marcos e só leem isso daqui. Só querem sair pegando em cobra, bebendo veneno e... Se concentre na capacitação prometida pelo Senhor. Isso está totalmente, meu amado, ao seu dispor. Você não precisa de víboras, de veneno e nem de demônios. A capacitação para proclamar o Evangelho está ao seu dispor. Muito mais do que uma capacitação profissional, muito mais do que um treinamento avançado, o nível da capacitação prometida por Jesus é: eu estarei com você e farei tudo isso através de você. Portanto, fale e não te cales, como dizia o velho hino. Pastor, mas meu professor da faculdade é uma pessoa muito conhecida, muito inteligente, Sou mais sábio do que os meus mestres, porque observo a tua lei. Salmo 119. Não há, meu amado, absolutamente ninguém que suplante a sabedoria de Deus no Evangelho, a qual todo homem resistirá, até que Deus toque nos seus corações. Nosso texto termina, meus amados, no versículo 19 e 20, onde nos despediremos do Evangelho de Marcos. E em quarto e último lugar, o texto nos ensina que a ordem de proclamação é baseada na autoridade do Senhor ressurreto, que acompanha o seu povo. A ordem de proclamação é baseada na autoridade do Senhor ressurreto, que acompanha o seu povo. Finalmente, o servo sofredor se torna o Senhor e o servo triunfante. O texto nos narra a ascensão de Jesus, como nós sabemos, 40 dias depois da sua ressurreição. Mas não apenas isso. Nos garante ele ter assumido sua justa e merecida posição ao lado direito do Pai, um lugar de autoridade, honra e poder. Foi a visão exata, meus irmãos, que Estevão teve em Atos 7:56. O Senhor Jesus assentado à destra, à direita da majestade de Deus. O versículo 19 serve, irmãos, como um desfecho da obra de Cristo sobre a terra, de certa forma. Pelo menos um desfecho da sua obra de redenção, da sua obra física, corpórea, porque a obra dele não acabou. O versículo 20, então, é uma consequência do quadro do versículo 19. Os discípulos saem a proclamar, mas não saem para proclamar sozinhos.
Eu quero que você olhe para o versículo 20, irmãos, vou lê-lo de novo. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Olha o que continua. E o Senhor cooperava com eles. O termo aqui, meus irmãos, é trabalhava junto. Perceba, meus amados, que a obra do Senhor, quer seja aqui ou do outro lado do mundo ou no campo missionário, é sempre uma obra de cooperação. Sim, cooperamos uns com os outros. Mas acima de tudo e mais importante, o Senhor coopera conosco. No caso aqui, inclusive, confirmando o que havia sido dito antes, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Pastor, então Deus não está cooperando comigo porque não está tendo cobrinha e não está tendo veneno, estricnina para eu poder tomar. Prega o evangelho, meu amado, e você vai ver Deus cooperando com você. Prega o evangelho e você vai ver as vidas se dobrando diante do Senhor. Sabe por que eu sei disso? Porque você está aqui essa noite. Porque você está congregando aqui. E alguém pregou o evangelho para você e o milagre de verdade aconteceu. Levantar de cadeira de rodas. Retornar à visão. Cura de doenças terríveis. Não há maior milagre operado por Deus do que transformar inimigos em filhos. E este é o milagre, igreja, ao qual o Senhor ressurreto está lhe convocando para fazer agora e para participar agora. É você virar para uma pessoa, proclamar o evangelho, ver o semblante dela se transformar pelo entendimento que o Espírito traz. E você perguntar, você quer entregar a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador? E aquela pessoa dizer sim. Meus irmãos, isso é tão inimaginável que certa vez, quando eu estava pregando em Campinas, eu preguei para o jovem de maneira simples, depois dele ver uma apresentação do Evangelho. Eu disse, você quer entregar a sua vida? Ele disse, sim. Eu disse, deixa eu ver se você entendeu. E eu comecei tudo de novo. Eu era mais incrédulo do que ele. Que alegria vai ser encontrar esse jovem um dia no céu. Saber o que o Senhor fez através da vida dele. Por causa do quê, meus amados? Por causa do milagre que aconteceu na Praça da Sé, no interior de Campinas, em 1993. Esse é o milagre. Essa é a companhia do Senhor em obras ao nosso lado. E assim, meus amados, essa tarefa de proclamação continua ainda hoje. Através de discípulos como eu e você, também capacitados pelo Deus vivo e ressurreto. O desfecho do evangelho se concentra na proclamação deste evangelho. Quando aquele soldado romano ou aquele comerciante de Roma pegou o folheto evangelístico de Marcos, breve, pequeno, 16 capítulos curtos e rápidos, uma narrativa cheia de logo, imediatamente, logo depois. Um texto tão rápido que parece que Jesus fez tudo aquilo em uma semana. Da proclamação à beira do mar da Galileia, até agora, dentro de um ambiente fechado com seus discípulos, esperando que eles vão realmente de novo para a Galileia. Parece que tudo passou rápido. E ele está lendo ali, e eu creio, com absoluta certeza, que muitos dos que leram este evangelho naqueles dias pararam pensativos sobre esse Senhor que vem servir, mas que agora está glorioso à destra do Pai. Comunidade Batista Videira, não há outro motivo pelo qual nós estarmos aqui. Não estamos aqui para aplacar a nossa consciência religiosa, não estamos aqui para enriquecer alguém, muito menos a nós mesmos, não estamos aqui para engrandecer a placa de uma igreja, e muito menos de uma denominação. Nós estamos aqui, meus amados, por causa daquilo que está no final deste capítulo. É vencer qualquer cheiro de incredulidade e dizer, Senhor, eu entendi. O versículo 15 que diz, vão a todos os povos, por todo o mundo, e prega o evangelho, não era só para eles, é para mim também. Senhor, eu sou muito grato porque pessoas obedeceram a isso. E por causa dessas pessoas eu estou aqui hoje. Você pode lembrar dessa pessoa
que foi instrumento de Deus de levar o conhecimento do Senhor, hoje eu quero glorificar a Deus pela vida de Maria e Euclides. Meus avós que perceberam que Marcos 16:15 era para eles, não era para outros, não era para o pastor Antonino, o pastor da nossa igreja, era para eles. E pregaram o evangelho para mim, me levaram na igreja e um menino de 10 anos se encontrou com o seu Salvador. Você pode agradecer a Deus agora pela pessoa que foi instrumental nas mãos de Deus para levar o conhecimento do Senhor? Mas a pergunta que eu fiz da mensagem de hoje é a seguinte: quem agradecerá a Deus por você? Quem agradecerá a Deus porque você foi instrumento nas mãos de Deus para alcançá-lo? Será que alguém um dia dirá: eu sou muito grato, porque fulano ou Beltrana entenderam que Marcos 16:15 era para eles, e que Marcos não escreveu todo aquele evangelho porque estava com tempo livre, mas porque existe uma mensagem, existe uma cruz e existe um túmulo vazio. E são essas as coisas, meus amados, que nós vamos proclamar nesta igreja até que o Senhor venha. Deus querido, muito obrigado pela tua companhia também durante esse caminhar no Evangelho de Marcos. Que maravilha, Deus, ouvir durante quase um ano sobre o teu filho. Que privilégio ver, ó Deus, como a nossa vida ainda é tão diferente da dele e poder ver a tua misericórdia, compreendendo o nosso pecado, a nossa limitação e nos falando através da tua palavra para que a semelhança do teu filho esteja em nós. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos no nosso coração incrédulo, desobediente, a olhar para a cruz e dizer: como eu posso ficar calado? Como eu posso manter esse tesouro dentro de mim? Queremos, ó Deus, repetir as palavras da matriarca do Antigo Testamento: dá-me filhos, senão morrerei. Não permita, ó Deus, que a nossa vida seja por nada. Não permita, ó Deus, que deixemos, ó Pai, nesta vida apenas bens, apenas, ó Deus, prédios e diplomas e conquistas. Rompe, ó Deus, as barreiras, os limites da nossa vida. Tira as desculpas. Capacita-nos com teu Espírito, ó Deus, a sermos fiéis como aqueles que foram fiéis e nos levaram até o Senhor. Somos gratos por estas vidas e pelas vidas antes deles, e antes deles, e antes deles. Somos gratos, ó Deus, por um longo legado de obediência ao Senhor. E que por causa deste legado, hoje estamos aqui, ouvindo esta palavra, para que o bastão não pare em nós. Nós oramos, ó Deus, clamando por misericórdia, para que nunca nos escondamos atrás de qualquer coisa que achamos que possamos estar fazendo para o Senhor, mas que não seja o mandato de alcançar vidas para o Senhor e ensiná-las a andar contigo. Em nome de Jesus que nós oramos, hoje e para todo sempre. Amém e amém.